Bom, pessoal, então é isso. Vamos aí à nossa aula. A gente vai ver hoje a parte de escrituração contábil. Bom, sobre escrituração, gente, escrituração é aqui que vai começar de fato o nosso estudo, né? Deixa eu pegar a caneta aqui que eu não peguei. A gente vai começar de fato aqui. Então, escrituração nada mais é do que os lançamentos para a gente registrar os fatos contábeis. Então, os fatos contábeis são aqueles que alteram o patrimônio, a gente já viu tudo isso nas aulas anteriores. E aí, para a gente então registrar esses fatos agora, a gente precisa então fazer lançamentos para que esses lançamentos sejam então enviados ou alimentem de uma certa forma, né? Talvez o termo melhor seja alimentem, para que eles alimentem as nossas demonstrações contábeis que a gente vai ver lá na frente. Então, a partir de agora, eu considero que essa é a aula mais importante, né, de todo o curso, de todas as aulas que a gente vai ver aqui, porque uma dúvida que você carrega aqui nessa aula de hoje, você acaba levando ela lá pra frente e ela acaba, né, virando uma bola de neve. Então, se você tiver qualquer dúvida, deixe na área de comentários, tá? Como eu venho dizendo aí em todas as aulas anteriores. Bom, então a escrituração contábil é uma técnica contábil. A gente vai ver aqui que a gente tem 4 técnicas contábeis e essa é a primeira técnica, né? Uma delas. E ela tem o objetivo de registrar, então, os fatos contábeis, que são aqueles que alteram o nosso patrimônio líquido. E aí, eu lembro que nas aulas anteriores a gente também já trabalhou com a diferença entre patrimônio e patrimônio líquido. Então, aqui a gente está falando do patrimônio líquido, aquele que vai estar lá no balanço patrimonial, tá? Bom, a escrituração ela é obrigatória conforme o Código Civil, o Código Civil na Lei 10.404 de 2002, lá no artigo 1179. Ele diz que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e ao levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Então, a escrituração, ela é obrigatória, ela pode ser mecanizada ou não. O que é mecanizado? Mecanizado aqui, ele vai falar sobre os sistemas, né? A gente tem sistemas contábeis, a gente tem indústrias, grandes indústrias fazendo softwares contábeis exatamente para a gente poder mecanizar essa parte e não ter que fazer à mão. Então, a gente tem hoje vários sistemas e quando a gente vai fazer esse lançamento no sistema, a gente também precisa ter a mesma noção do que fosse fazer à mão. Então, você precisa saber onde você está debitando ou creditando. Depois, lá mesmo utilizando o sistema, é lógico, né? Você não vai ter que, por exemplo, escrever a conta toda, talvez você só digite código, isso vai depender de cada lugar, né? Eu já trabalhei com sistemas que a gente já digitava os códigos, porque mais ou menos conforme o tempo ia passando a gente sabia de cabeça. Tem uns que a gente pode começar a digitar o nome da conta, ela aparece já as opções, outros você tem que ir procurando a conta mesmo, né, no sistema. Mas, de certa forma, o que eu costumo sempre falar é que não existe a vida prática lá, fazendo a contabilização com o sistema contábil, sem você saber a teoria. Porque quando você faz o seu lançamento, mesmo utilizando um sistema, você precisa saber o que você está fazendo ali. E aí, tudo que está aqui, que a gente vai ver na teoria, é o que eles usam para poder fazer, então, esses sistemas contábeis. Outra coisa, outro fato, né? Quando você termina, por exemplo, de fazer os seus lançamentos ali por um período, por um dia, sei lá, você vai ter que fazer uma conferência depois desses lançamentos que foram feitos, antes de poder elaborar e gerar os livros contábeis. Então, de uma certa forma, quando você vai conferir aqueles lançamentos, você tira um relatório, vai conferir, vai fazer os pequenos ajustes para então montar um livro, o livro não vai poder ter erros, né? A gente vai ver aqui. E você vai ter que saber o que é débito, o que é crédito, aonde deveria estar a conta, se está batendo, se não está batendo, se está errado, se está certo, né? Então, para saber tudo isso, a gente precisa da teoria aqui, tá? Então, ele pode ser mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva. Em correspondência com a documentação que for gerada, né? Então, toda a documentação que for gerada das situações que aconteceram aí na empresa durante esse período de tempo.
vão ser notas fiscais, vão ser documentos. A gente vai ver aqui uma forma de fazer as formas, né, que são convencionadas para a gente fazer os lançamentos, para a gente gerar históricos. Então, tudo isso precisa ser muito bem documentado, tá? E a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. Então, no mínimo, levantar anualmente, no mínimo, né, o balanço patrimonial e o resultado econômico, que é a nossa demonstração do resultado econômico, a DRE, tá? Então, a gente vai ver isso agora, da agora pra frente. Tudo que a gente for ver agora já vai alimentar as nossas informações pra gente ver as demonstrações lá na frente. Bom, as informações geradas na escrituração, então, vão alimentar os livros contábeis, né? E esses livros contábeis vão estar lá as nossas demonstrações. Então, tudo que a gente for colocando aqui, por exemplo, agora a nossa entidade, ela comprou esse copo, agora tá vazio, né? Mas eu vou colocar água. Esse copo de água, então a gente vai registrar o copo de água. Tudo que foi impactando o patrimônio. Então, a gente precisou fazer um aluguel de um espaço para a nossa loja. A gente precisou comprar matéria-prima. Então, tudo isso precisa estar lá registrado através da escrituração contábil. As técnicas contábeis. Então, quais são as técnicas? Nós temos 4. A escrituração, que é a que a gente está vendo agora. A elaboração das demonstrações contábeis, que a gente acaba, né, utilizando agora, a partir de agora a gente vai ver isso mais pra frente. A auditoria, a análise das demonstrações contábeis. A análise das demonstrações contábeis nada mais é do que analisar as demonstrações contábeis que a gente viu aqui, tá? E a auditoria, ela também vai auditar essas demonstrações contábeis. E a escrituração, ela gera informações para elaborar as demonstrações contábeis. Então, tudo gira ao redor das demonstrações contábeis. E aí, a gente precisa ter muita atenção, porque se você faz um lançamento errado aqui, consequentemente, ele vai para as demonstrações contábeis. Consequentemente, quando a gente for fazer a análise, a gente vai ver que esse lançamento está errado. E quando a gente for partir para a auditoria, a gente também vai ver que existe um erro ali. Então, por isso que é muito importante ficar muito atento a essa etapa de escrituração que a gente está vendo aqui agora. Bom, então, como que a escrituração ela deve ser executada? Primeiro que tudo que eu vou comentar aqui a partir de agora, a gente tem uma norma que é a ITG 2000, que nesse momento que eu estou gravando a aula, ela está na revisão número 1. Então, é a ITG 2000, que vai basear tudo que a gente vai ver sobre escrituração contábil. E aí ela diz que a escrituração, então, deve ser executada em idioma e moeda nacional. E isso a gente viu nas nossas primeiras aulas, quando a gente tem uma demonstração, né? A gente visitou o site da Petrobras e da Vale, por exemplo, que trabalham com comércio internacional. Então, eles vão sim gerar umas demonstrações no nosso idioma, no caso em português, no Brasil, e na moeda corrente nacional, no nosso caso, o real. Então, eles fazem lá as demonstrações, a escrituração, tudo tem que estar feita no nosso idioma e na nossa moeda. Mas eles também podem fazer, lógico, né, para o comércio que eles atuem. Então, se eles trabalham com o inglês, com o espanhol, eu acho que teve não sei se era na Petrobras ou na Vale, que tinha outras línguas também, além do português, do espanhol e do inglês, né? Então, de qualquer forma, a obrigatoriedade é de fazer no idioma e na moeda corrente nacional, de onde a empresa está. Então, se ela está aqui no Brasil, a sede dela, né, ou ela opera aqui como de forma majoritária, ou ela quer também expandir, tem uma filial aqui, sei lá, né, tudo pode acontecer, a gente tem vários modelos, vários exemplos, a gente vai ter que ter essa escrituração, então, no idioma e no idioma e na moeda, tá? Em forma contábil, né, que a gente vai ver aqui qual é a forma contábil através do método das partidas dobradas, em ordem cronológica, e isso é muito importante, tudo precisa estar em ordem cronológica, de dia, mês e ano. Não posso registrar aqui um aluguel que eu fiz hoje e depois registrar o que aconteceu há 2 semanas atrás. Não pode ser assim, tá? Precisa ser no formato de dia, mês e ano. O ano muitas vezes vai aparecer em 4 dígitos, tá?
Então, vai ficar, então, dia, mês e o ano em 4 dígitos, tá? Então, pode aparecer em 2 dígitos? Pode também, tá? Por exemplo, que a gente tem, por exemplo, igual esse ano, né? Vamos supor o ano de 2019, que aí não fica repetido. 2019, a gente tem, poderia estar aparecendo assim, só 19, né? Ou 2019, né? Mas, enfim, vai ter todos os anos, né? Todos os anos vão possuir 4 dígitos. Bom, ela precisa estar com ausência de espaços em branco, de entrelinhas, de borrões, rasuras ou emendas. Você há de convir que, se você pega um documento e ele tem borrões, rasuras ou emendas, vai ficar um pouco estranho aquilo, né? Não vai te passar a confiança que você necessitaria para fazer o que você precisa fazer com esse documento. Você não vai confiar nesse documento. E principalmente se tiver espaços em branco, vai ficar ali parecendo que você pode incluir uma informação ali naquele espaço em branco. Então, pode gerar uma desconfiança. Então, para que você passe segurança para os seus usuários, então precisa ter a ausência de espaço em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas. É lógico, um erro ou outro pode acontecer? Pode, mas o erro não é a mesma coisa de você ir lá e fazer um borrão, né? A gente vai ver até uma forma aqui de corrigir alguns erros que a gente pode detectar depois de já ter feito essa escrituração. Mas nesse momento, né, quando você estiver fazendo ali a escrituração, ela não pode ter nada disso aqui, tá? Com base nos documentos de origem externa ou interna, ou na falta, os elementos que comprovem e evidenciam os fatos contábeis. Que documentos são esses? Vamos supor, eu contratei um aluguel, eu vou ali fazer a escrituração desse aluguel, mas eu preciso ter um documento, então eu vou ter um contrato de aluguel, eu vou ter os meus comprovantes de pagamento desse aluguel. Eu fiz a compra de uma matéria-prima, então eu vou ter uma nota fiscal dessa matéria-prima, eu vou ter um contrato que eu fiz ali de prestação de serviço com alguém, depois eu vou ter os comprovantes de pagamento. Então precisa ser tudo documentado, tá? Tudo que tiver na escrituração precisa ter um documento correspondente ali guardado no nosso arquivo. Os elementos essenciais também conforme a norma ITG 2000. Resolução, da primeira revisão. Então, ele estipula que precisa ter alguns elementos que sejam essenciais no lançamento. Então, no lançamento precisa ter essas informações aqui. Então, precisa ter o local e ele pode ser suprimido considerando-se feito no local de estabelecimento. Exemplo, a gente tem uma fábrica de sorvete, ela tá aqui em Uberlândia. Se bem que aqui em Uberlândia a gente realmente tem várias fábricas de sorvete. Mas vamos supor que a gente tem a fábrica da Kibon, por exemplo, aqui. Então, lá na fábrica da Kibon, a gente tem, então, que a nossa contabilidade é lá dentro da fábrica. Então, nesse caso, se a gente só tem uma fábrica, um único endereço, a gente não precisa colocar o local, porque a gente, né, pressupõe que a gente realmente só esteja ali, porque a contabilidade da Kibon, ela realmente está ali dentro da fábrica, né? Naquele mesmo endereço da fábrica. Então, nesse caso, a gente não precisaria colocar o local. E aí ele fala, né, que pode ser suprimido se considerando feito no local do estabelecimento. Mas pode ser que a contabilidade, por exemplo, ela tenha que se deslocar para um outro local. Então, talvez a gente tá com a fábrica da Kibon aqui em Uberlândia, mas a contabilidade dela tá ser feita na capital, que é em Belo Horizonte. Então, ela vai ter que colocar lá o local, tá? Aí ela vai colocar lá o local que é da fábrica de Uberlândia, tá? Então, fique atento a isso, porque não vai cobrar, não sei se isso tem sido, né, não tem sido tão cobrado assim, não sei se isso vai te exigir, mas se você for um profissional contábil, isso pode fazer diferença para você, né? Bom, a data do registro contábil, então a data que a coisa aconteceu, então a data que eu fechei o aluguel, a data que eu comprei a matéria-prima, essa data ela precisa aparecer. Lembra que a gente acabou de comentar aqui que as informações elas precisam estar num formato cronológico, então de dia, mês e ano. Se eu não sei o dia que esse fato aconteceu, eu posso colocar ele em qualquer lugar.
e aí, consequentemente, a gente vai acabar gerando um erro ali. Então, a gente precisa saber a data desse registro contábil. A gente precisa também ter a conta, né, debitada e acreditada conforme o método das partidas dobradas. Então, no método das partidas dobradas, a gente já sabe que a gente vai ter, no mínimo, uma conta debitada e uma conta creditada, né? Então, a gente precisa de, no mínimo, uma conta debitada e uma conta creditada, porque no método das partidas dobradas não tem como a gente fazer um lançamento de uma perna só, né? Precisa ter sempre os dois. A gente vai colocar um histórico nessa informação. E o que é o histórico? A gente vai falar, olha, conforme nota fiscal tal, empresa tal, conforme contrato número tal com a empresa fulana de tal. Então, o histórico vai ter que ter algumas informações. E o valor do registro, né? Não tem como a gente fazer nenhum lançamento sem valor. Então, esses são os elementos essenciais do lançamento. Você vai perceber que em todos os lançamentos vão aparecer essas informações. O local, ele pode ser suprimido, então o local pode não aparecer, mas vai ter sempre data, uma conta debitada e uma conta creditada, um histórico e o valor do registro contábil. São essenciais para a gente fazer um lançamento, para a gente fazer qualquer lançamento, a gente precisa ter essas informações. É lógico que, quando a gente vai ver aqui nas nossas questões, muitas vezes a gente não vai, não vai aparecer o local, por exemplo, não vai aparecer o histórico, porque a gente, nas questões, a gente acaba não precisando tanto da informação, porque o enunciado, olha, ele pode te contar uma história, vai te explicar o que está acontecendo. Então, na hora de fazer o lançamento aqui nas nossas questões, a gente não vai trabalhar com o histórico e nem o local, né? Mas ele vai ter sempre uma data, vai ter sempre o valor e a conta debitada e creditada. E aí, quando aparecer uma questão para você te perguntando sobre os elementos essenciais, você vai se lembrar do local e do histórico também, tá? Bom, então a gente viu na natureza das contas, essa aqui seria um balanço bem esquematizado mesmo, né? Um balanço patrimonial. Lembrando que a gente vai ver balanço patrimonial na aula lá na frente, mas aqui é só para reforçar a natureza das contas. Então, a gente viu que a gente tem o grupo do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. As contas do ativo possuem natureza devedora. As contas do ativo, elas são formadas pelo conjunto de bens e direitos que possuem natureza devedora. A gente tem as contas retificadoras do ativo, e as contas retificadoras, elas possuem uma natureza contrária à natureza predominante do grupo. Então, aquela conta naquele grupo que possui natureza predominante devedora, a gente vai ter, então, a natureza credora para as contas retificadoras. A gente tem o grupo do passivo, que é formado pelas obrigações. As contas do passivo, elas possuem natureza predominantemente credora. E as contas do patrimônio líquido também, natureza predominantemente credora. E a gente tem as contas retificadoras do passivo e do patrimônio líquido também, a gente tem as contas retificadoras. A gente tem as contas retificadoras, então, do passivo e do patrimônio líquido, que possui natureza contrária à natureza predominante do grupo. Então, se a natureza predominante do grupo é a natureza credora, aqui nas contas retificadoras do passivo, a natureza vai ser devedora. Então, isso é só uma revisão de tudo que a gente viu até agora, né? Para a gente poder usar agora para fazer os nossos lançamentos. A gente tem também a demonstração do resultado do exercício, que é formado pelas receitas e despesas. Então, a gente tem que as receitas, elas possuem natureza credora e as despesas possuem natureza devedora. Então, isso é o que vai formar as nossas principais demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Então, agora a gente vai começar um lançamento. Então, a gente já sabe a natureza das contas, a gente viu um trechinho na aula de natureza das contas, eu comentei sobre a forma de fazer um lançamento, e agora a gente vai começar de fato para a gente iniciar a nossa escrituração. Então, a gente tem que as contas do ativo e despesas possuem natureza devedora. As contas devedoras, elas aumentam o seu saldo do lado do débito. E eu coloquei um sinalzinho de mais aqui, né?
mostrando que ele vai aumentar o seu saldo do lado do débito. E elas vão diminuir o seu saldo do lado do crédito. Então, vai ter sempre um lado que é o predominante, né? Então, o lado da natureza dessas contas. Nas contas do passivo, patrimônio líquido e receitas, nós temos uma natureza credora. Se ela tem uma natureza credora, ela vai aumentar o seu saldo do lado do crédito. E aí eu coloquei o sinalzinho aqui para vocês. Então, do lado do crédito vai aumentar as contas de natureza credora. E a gente vai ter, então, elas vão diminuir no lado do débito, né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, a gente viu no plano de contas todas as contas. Agora, a gente já sabe aonde as contas, como localizar as contas, como encontrar essas contas. E a gente vai fazer os lançamentos a partir do que a gente aprendeu com a natureza das contas, tá? Então, vamos aí. Por exemplo, a conta caixa é uma conta do ativo, tem natureza devedora. E se ela tem natureza devedora, ela vai aumentar o seu saldo do lado do débito. Então, aumentando o seu saldo, ela vai diminuir o seu saldo do lado do crédito. A conta fornecedores, por exemplo, é uma conta do passivo, tem natureza credora e ela vai aumentar o seu saldo do lado do crédito porque ela tem natureza credora. Então, coloquei o sinal do mais aqui para vocês e ela vai diminuir o seu saldo do lado do débito. Então, vai ser sempre assim que vai orientar os nossos lançamentos a partir de agora, tá? Então, para cada conta, você vai analisar a situação, você vai encontrar uma conta que seja correspondente àquela situação, e aí a gente vai, então, fazer esse lançamento baseado na natureza das contas que a gente aprendeu. Então, você vai ver que tá tudo interligado, toda a parte de natureza das contas que a gente viu, toda a parte de plano de contas que a gente viu, para conseguir chegar aqui na aula de escrituração contábil. Bom, exemplo. Nós temos um exemplo aqui que eu separei para a gente poder ver esse iniciozinho aqui de lançamento, tá? Então, eu vou até acompanhar aqui. Deixa eu ver se aqui tá o mesmo exemplo. Tá mais ou menos, né? O texto tá diferente. Então, eu vou acompanhar aqui para não ficar diferente, tá? Então, exemplo número 1. Suponha que a empresa Coisas S.A. possui 2 sócios que reuniram R$100 em espécie, a gente fala em dinheiro, né? Para integralização de capital social para a constituição de uma sociedade. Então, vamos supor que eu e você aí, a gente vai constituir uma sociedade e a gente vai fazer uma fábrica de pão, uma padaria. Não sei se a gente vai só produzir o pão, se a gente vai ser um comércio que comercializa também outras coisas como a padaria. Mas vamos supor que seja aí, a gente vai fazer uma fábrica juntos. Então, eu vou dar R$50 e você vai dar R$50. Juntos, a nossa sociedade vai ter quanto? Um valor de R$100. E aí, a gente vai constituir, então, o nosso estatuto dessa forma, considerando que o nosso capital social vai ser de R$100, considerando 2 sócios, então cada sócio vai integralizar 50%. É lógico, aqui no nosso exemplo a gente vai integralizar 50%, mas poderia, sei lá, um integralizar 10%, outro 90%, né? Tanto faz, cara, a gente vai ter inúmeras situações para esses exemplos, tá? Mas vamos considerar assim, eu vou dar R$50, você vai dar R$50 e a gente vai fazer uma sociedade aí com um capital social de R$100. Esse valor, ele foi entregue em dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, para onde? Que conta que a gente coloca, né? Então, a gente vai direto para a conta caixa. Então, todo o dinheiro que a gente pega, dinheiro em espécie, a gente coloca na conta caixa. Se a gente tivesse, por exemplo, um depósito bancário, a gente colocaria na conta bancos, conta movimento. A conta caixa, a gente sabe que ela é uma conta do ativo e ela possui natureza devedora. Os R$100, eles vão, então, também, aqui a gente vai ter o valor, né, de R$100. A gente vai, então, constituir, deixa eu colocar aqui, capital social para constituição. Então, vou tirar a setinha daqui e vou colocar aqui. Então, a gente vai colocar, então, na conta capital social. A conta capital social é uma conta do patrimônio líquido.
ela tem natureza credora e o valor também será, né, de R$100. Então, aqui você já começa a ver um lançamento. Então, aqui a gente tem uma conta do ativo, aqui a gente tem uma conta do patrimônio líquido. Aqui a gente tem, então, a conta caixa, aqui a gente tem a conta capital social. Na conta caixa, a gente já viu que ela tem natureza devedora, então o seu saldo vai aumentar do lado do débito. E a conta capital social, a gente viu que ela tem natureza credora, ou seja, ela vai aumentar do lado do crédito. Então, aqui já formou o nosso lançamento. Então, a gente tem débito de R$100 na conta caixa, crédito de R$100 na conta capital social, porque a gente está aumentando o saldo das duas contas, né? E aí, a gente pode tirar esse sinalzinho de mais aqui, tá? Então, basicamente, é esse o nosso lançamento de agora. Aí eu coloquei aqui as informações, né, que vai entrar dinheiro na entidade, a gente vai formar um valor de capital para essa sociedade, e aqui tá, então, o nosso razonete. Ah, esqueci de falar, né, esse T, então, que eu desenhei aqui, é o nosso razonete. Então, aqui, esse T, né, como se fosse tatu, apaga o atu, fica só o T, que aí a gente vai chamar de T, tesão, razonete em T, é o mesmo nome para tudo, tá? Então, a gente vai ter aqui os razonetes com a conta caixa e capital social. Então, a gente vai ter débito na conta caixa, débito na conta capital social. Então, aqui está o nosso primeiro lançamento. Esse formato aqui que a gente tá, então, esse no razonete, esse é um modelo num formato de razonete. A gente poderia também representar esse lançamento nesse formato aqui, escrevendo a palavra débito e crédito na frente. Então, débito, aqui eu coloquei 2 pontinhos, mas às vezes você vai encontrar só um tracinho também, tá? Então, débito, caixa, R$100, crédito, capital social, R$100. Outro formato que você poderia encontrar é sem o cifrão aqui. Lembra que tinha um cifrão aqui? Então, eu apaguei. E aqui eu também deixei só um pontinho, poderia ter um tracinho ou poderia não ter nada, né? Débito, caixa, R$100, crédito, capital social, R$100. Também poderia estar assim, débito, aqui sem nada, tá vendo que não tem nada aqui na frente? É o débito, caixa, R$100. E esse A significa acreditar. Acreditar. Então, acreditar, capital social, R$100. Então, ficaria a mesma coisa, débito e crédito. Mas você pode encontrar isso nas suas questões de agora pra frente, tá? Outra coisa aqui é que poderia estar só, por exemplo, só a letra D de débito de caixa. E C de crédito, capital social. Então, poderia estar aí dessa forma também, tá? Como que vai ficar, então, o nosso balanço patrimonial nesse momento? Então, a gente tem uma conta caixa que tá lá no ativo com o valor de R$100 e uma conta no capital social no valor de R$100. Então, o total dos débitos é igual aqui, né? Primeiro, o total dos débitos é igual ao total dos créditos, né? O método das partidas dobradas, ele pede para que a gente tenha essa especificidade. E aqui no balanço patrimonial, o total do ativo é igual ao total do patrimônio líquido mais o passivo. Então, aqui tá tudo certo. O nosso balanço bateu e a gente tem a nossa primeira situação aí da constituição da sociedade. Exemplo número 2. O exemplo número 2, então, ele vai dar continuidade no primeiro exemplo, tá? Para a gente poder continuar o nosso raciocínio aqui. Então, agora vamos supor que a empresa, no início de suas atividades, vai precisar comprar mercadorias, porque ela não vai ficar ali trabalhando, né, sem ter mercadorias, sem prestar serviço, sem nada. Então, ela precisa de alguma coisa para começar. Então, ela vai começar comprando mercadorias no valor de R$30 e pagando à vista. E aí, quando ela compra mercadoria, você tá vendo que ela pagou à vista. Então, se ela pagou à vista, vai sair esse dinheiro de onde? Da conta caixa.
Então, aqui é uma situação que vai diminuir o saldo da conta caixa. E agora, a gente tem uma situação onde a gente vai ter uma conta de mercadorias. Aqui, você também podia ter colocado, por exemplo, uma conta, eu vou colocar aqui barra estoque, tá? Porque se ela vai, por exemplo, comercializar essas mercadorias, ela vai ter um estoque dessas mercadorias. Então, você poderia ter usado a conta mercadorias ou a conta estoque. A conta caixa, tanto a conta caixa quanto a conta mercadorias são contas do ativo. A gente tem, então, natureza devedora para todas as duas. E aí, a gente vai ter uma situação diferente. As duas vão ter o valor de R$30, porque o caixa vai sair no valor de R$30 e a conta mercadorias vai ter o seu saldo no valor de R$30. Mas aqui a gente tem que pensar direitinho, porque a gente está comprando mercadorias. Quando você recebe o seu salário, você vai lá no supermercado, você também troca o seu salário por alimentos. Então, você entrou lá, vamos supor, com R$500, que hoje está muito fácil gastar R$500 no supermercado, né? Porque as coisas estão muito caras. Então, você entra com R$500, vamos pôr em dinheiro no seu bolso. Então, é a conta caixa aqui, que vai representar pra gente. E você vai trocar esses R$500 por mercadorias. Então, você trocou por mercadorias. E aí, você vai sair, então, do supermercado com R$500 de mercadorias. Aqui é a mesma coisa, ele tinha lá um saldo na conta caixa, no razonete anterior a gente viu que ele tinha um saldo de R$100, e aí ele vai então trocar R$30 desse saldo de R$100 que ele tinha, ele vai trocar R$30 por mercadorias. Então, na conta caixa a gente vai estar diminuindo esse saldo, né? E na conta mercadorias a gente vai aumentar esse saldo. Então, aqui a gente vai ter dois razonetes, a mesma coisa. Então, razonete na conta caixa e a conta mercadorias. Só que aqui na conta caixa a gente já tinha um saldo de R$100, né? Você vai lembrar disso. Então, agora a gente vai ter, então, débito, a gente vai, então, na conta mercadorias. Vamos por passo a passo. Ela tem natureza devedora. Para a gente aumentar o seu saldo, a gente tem que fazer um lançamento de débito, então, na conta mercadorias. Então, débito de R$30. Eu vou colocar vírgula 00, mas você poderia ter colocado só 30, por exemplo, tá? Não precisa colocar o cifrão todas as vezes. Algumas vezes a gente vai colocar, outras não. Mas vai ficar a critério, né? E você vai perceber que algumas questões colocam, outras não também. Bom, então, débito de mercadorias em R$30, a gente aumentou o saldo da conta mercadorias. Na conta caixa, ela tem natureza devedora. Então, para a gente aumentar o seu saldo, a gente tem que fazer um lançamento de débito. E para diminuir o seu saldo, a gente tem que fazer um lançamento de crédito. Então, a gente vai fazer o lançamento de crédito, porque a gente está tirando R$30 desse valor aí que a gente já tinha no saldo da conta caixa. Então, a nossa conta caixa agora ficou com um saldo. A gente vai fazer uma linha aqui embaixo para colocar o saldo. Então, 100 menos 30, e aí eu vou colocar vírgula 00 aqui. Vai dar um valor, então, um saldo de R$70, né? E a conta mercadorias vai continuar com o seu saldo aqui de R$30 nesse momento. Então, aqui a gente tem um lançamento. O total dos débitos é igual ao total dos créditos. Então, o nosso lançamento está batendo, está certinho. E esse é o conjunto. Então, aqui nós temos um razonete em T com a conta caixa e mercadorias. E aí, aqui é o formato que estava, né? Então, a conta caixa a gente já tinha o saldo de R$100 e a mercadorias não tinha nada. A gente debitou mercadorias de R$30 e creditou a conta caixa de R$30. O saldo da conta caixa ficou de R$70 e de mercadorias continuou R$30. E aí a gente tem, então, outros formatos para ver esse mesmo lançamento. Então, débito, mercadorias, R$30, crédito, caixa, R$30. E o nosso balanço patrimonial agora ficaria assim. Então, agora na conta do ativo, a gente tem, no grupo do ativo, a gente tem as contas caixa, com o valor de R$70, e a conta mercadorias
com o saldo de R$30. 70 mais 30, R$100. O total do ativo é igual a 100. Na conta passiva a gente não tem nada. E na conta, no grupo, né? No grupo do passivo a gente não tem nada. E no grupo do patrimônio líquido a gente tem a conta capital social no valor de 100. Então, o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo, mais o total do patrimônio líquido. Então, aqui, o nosso balanço, ele tá batendo aqui, né? É lógico que a gente não tá vendo a aula de balanço, mas eu já quero aproveitar o gancho para você entender como que vai funcionar. Porque tudo que a gente fizer na escrituração vai alimentar as nossas demonstrações contábeis, que nesse caso aqui, como são contas patrimoniais, elas vão aparecer no balanço patrimonial. No exemplo número 3, a gente vai continuar esse mesmo raciocínio aí, então. Agora, considerando as atividades da Coisas S.A., ela vendeu a prazo no valor de R$20 de suas mercadorias. Então, ela vendeu as mercadorias dela por R$20 e ela adquiriu um empréstimo no valor de R$150. Então, num primeiro momento, vamos fazer aqui duas situações. Primeiro, a gente tem, então, que ela vendeu, venda a prazo, né? Vou colocar aqui. E aqui a gente tem um empréstimo. Então, na venda a prazo, a gente vai ter, então, uma situação, então, que a gente já tinha aqui, a conta mercadorias. Porque se a gente vendeu essas mercadorias, elas vão sair de algum lugar. Então, a gente já tinha a conta mercadorias e a gente tem, ela vai vender a prazo. Quando a gente vende a prazo, a gente pode colocar na conta ou clientes ou duplicatas a receber. Isso vai depender, tá? Em alguns casos você vai ver a conta clientes, outras você vai ver duplicatas a receber, promissórias emitidas, enfim, tá? A gente tem outras possibilidades. Nesse momento, não fique tão atento a isso, porque conforme a gente vai resolvendo as questões da agora para frente, a gente vai percebendo essas nomenclaturas, a gente vai entendendo, a gente vai assimilando melhor isso. Nesse momento, só entenda que foi feita uma venda a prazo, se a venda é a prazo, ele vai pagar depois. Se ele vai pagar depois, a gente vai colocar na conta clientes ou duplicatas a receber. Tanto a conta mercadorias, tanto a conta clientes, elas são contas do ativo, certo? Então, são contas do ativo. Por ser contas do ativo, elas possuem natureza devedora. E aqui a gente tem uma situação que envolve o valor de R$20. Então, vou colocar um cifrão dessa vez, R$20. Bom, então a gente vai abrir um razonete para cada uma dessas contas. É lógico que agora, enquanto eu estou fazendo esses lançamentos aqui como exemplo, eu estou considerando que você esteja saindo do absoluto zero, né? Ou você já seja, então, já tenha estudado contabilidade, esteja engatinhando aqui, tendo seus primeiros passos, né? Mas vou considerar que a gente está saindo do absoluto zero para que as dúvidas possam surgir, tá? Na sua cabecinha aí. E aí, quando você for fazer suas questões, você não precisa colocar todas essas informações que eu tô colocando aqui, tá? Aqui é só para ficar didático mesmo, para a gente poder entender a situação. Bom, então a gente vai ter aqui a conta mercadorias e aqui a conta clientes. Então, na conta mercadorias vai sair um valor de R$20. Por quê? Porque eu vendi. Se eu tinha ali uma quantidade, deixa eu ver, a gente tinha R$30 o saldo que a gente tinha aqui, tá? Se a gente tinha R$30 de mercadorias e eu estou saindo com 20, então quer dizer que agora eu vou diminuir o saldo da minha conta mercadorias em R$20. E na conta clientes, eu nem tinha a conta clientes, estava zerado. E agora eu vou ter um valor que eu tenho a receber de R$20 pela venda que eu fiz. Então, nesse momento,
pense assim, o valor das mercadorias ela vai diminuir, né? Porque a gente pegou parte dessas mercadorias e vendeu. Então, a gente tem, então, que a mercadorias é uma conta do ativo, possui natureza devedora. Para mim aumentar o saldo, eu tenho que fazer um lançamento a débito. E para mim diminuir o saldo, eu tenho que fazer o lançamento a crédito. Nesse momento, eu vou fazer o lançamento a crédito de R$20, porque eu estou diminuindo o saldo da minha conta mercadorias. Na conta clientes, ela também é uma conta do ativo, tem natureza devedora e eu vou fazer um lançamento então, quando eu quero aumentar o seu saldo, eu faço o lançamento de débito, quando eu quero diminuir o saldo de uma conta devedora, eu faço o lançamento a crédito. Então aqui eu vou aumentar o saldo da minha conta clientes no valor de R$20, tá? Então, débito de clientes R$20, crédito de clientes de mercadorias R$20. Eu vou até deixar esse sinalzinho aqui para vocês entenderem, tá? Mas é lógico que também esses sinais você não precisa fazer quando você for fazer o seu lançamento, tá? Então, a conta representando essa venda vai ser então. Lógico que também a venda aqui é só para você entender essa entrada e saída de mercadorias. Depois a gente vai aprender a fazer fazer a contabilização da venda direitinho, tá? Ela não é exatamente assim. Outra coisa que eu não indico que vocês padronizem e memorizem e decorem os lançamentos. Então, se vendeu é isso, se comprou é desse jeito, se vendeu, então, é débito, mercadorias, crédito, cliente. Não, eu quero que você aprenda a raciocinar, tá? Porque cada situação vai ter uma situação diferente, você vai ter que analisar, você vai ter que interpretar o texto do enunciado, para você também ganhar velocidade na hora de resolver questões. Então, não anote, tá? Não faça aquelas tabelinhas e listinhas enormes de débito e crédito, que eu vejo até alguns professores às vezes compartilhando isso. Não, eu não trabalho dessa forma, eu não acredito nisso, porque na hora do vamos ver, lá na hora da prova, pode ser que dê um branco, que você se esqueça, que você confunda uma coisa que você decorou. E se você sabe raciocinar direitinho a situação, você vai conseguir fazer ali automaticamente, já vai sair rapidinho, né? Porque você aprende a raciocinar, tá? Então, eu quero que você aprenda a pensar. Bom, então, a nossa venda foi, então, a gente tinha mercadorias com o saldo de R$30. Agora, a gente vai ter, então, débito de clientes, R$20, crédito mercadorias, R$20. O saldo da conta mercadorias ficou, então, agora de R$10, né? E os outros formatos de lançamento. Então, a gente poderia ter feito assim, débito clientes R$20, crédito mercadorias R$20. E agora a gente vai partir para a próxima parte, que é o empréstimo. Então, eu coloquei aqui do lado de cá o empréstimo. Então, quando ele faz o empréstimo, o que que acontece? A gente vai lá, por exemplo, na nossa vida, a gente vai lá no banco, conversa lá, pede um empréstimo, faz pelo aplicativo. Esse valor, ele vai aumentar o nosso saldo da conta bancos, né? E deixa eu escrever aqui primeiro, porque eu tô confundindo. Então, a gente tem, por exemplo, na nossa conta bancária, a gente tem a conta corrente, que aqui vai ser representado pela conta bancos, conta movimento. A gente tem a nossa conta poupança, que vai ser representada pela conta investimentos. E aí você vai colocar, por exemplo, sei lá, investimentos, conta poupança, Banco do Brasil, investimentos financeira, sei lá, Nubank, XP Investimentos, entendeu? Cada situação você vai colocar o nome. Então, aqui, vamos supor que a nossa... Não vou usar banco nenhum, vou colocar só bancos, conta movimento. E aí, você poderia ter colocado, sei lá, Banco Itaú, Banco, né? Enfim, Caixa Econômica, né? Então, quando a gente faz um empréstimo, esse valor, ele é, então, depositado direto na nossa conta bancária. E a gente fica lá com um empréstimo para pagar. Esse empréstimo, ele é uma conta do passivo, é uma dívida nossa, é uma obrigação, e a gente vai ter, então, que a natureza dele é uma conta credora.
Por outro lado, no bancos conta movimento, ele é uma conta do ativo e tem natureza devedora. Você concorda que nesse momento, vou fazer os razonetes aqui, nesse momento a gente vai ter um aumento nas duas contas, porque a gente não tinha a conta bancos e a gente não tinha a conta empréstimos. Agora a gente já tem uma dívida e agora a gente já tem uma conta bancária com um saldo lá. Quando a gente recebe esse valor, então, que é um valor de R$150, a gente tem, então, na conta bancos, ele vai aumentar o nosso saldo. Então, se a gente tem uma conta de natureza devedora, então a gente vai aumentar o saldo do lado do débito e diminuir do lado do crédito. Se a gente vai aumentar o saldo da conta bancos, conta movimento, a gente vai ter que fazer um lançamento a débito. Então, débito de R$150 da conta bancos, conta movimento. E no lado do empréstimo é uma conta credora, agora a gente tem uma dívida para pagar. Nessa conta credora, quando a gente tem uma conta credora, a gente então aumenta o seu saldo do lado do crédito e diminui do lado do débito. Como a gente vai aumentar o saldo dessa conta empréstimos, agora a gente não tinha nenhuma dívida lá na conta empréstimos, agora a gente tem, então a gente vai aumentar o seu saldo. Então a gente tem o valor de 150, crédito R$150. Então aqui a mesma coisa, o total do débito é igual ao total dos créditos. Então a gente tem uma conta, um balancete, né, um razonete que está batendo. Então, pelo método das partidas dobradas, o total dos débitos tem que ser igual ao total dos créditos. Então, débito e crédito aqui estão batendo, a gente tem R$150 na conta bancos, conta movimento, e crédito de R$150 na conta empréstimo. Então, aqui deu tudo certo o nosso lançamento. Aí, eu coloquei ele aqui, tá? Então, os razonetes, empréstimo e bancos, conta movimento, e aí a gente tem débito, bancos, conta movimento de R$150, crédito, empréstimos de R$150. O saldo vai ficar, né, o mesmo valor, R$150. Aí aqui outras formas da gente representar esse mesmo lançamento, né? Então, débito de bancos, conta movimento, R$150, crédito de empréstimos, R$150, e o nosso balanço patrimonial nesse momento ficou assim, então. No grupo do ativo, a gente tem as contas caixa, bancos, conta movimento. Então, vamos por parte, né? Caixa com R$70, bancos, conta movimento de R$150, clientes R$20, mercadorias R$10. Totalizando, então, um total do grupo do ativo de R$250. No passivo, nós temos a conta empréstimos com um valor de R$150. E no patrimônio líquido, nós temos o capital social com R$100. Então, o total do ativo também é igual ao total do passivo e patrimônio líquido. Então, nosso balanço aqui também está batendo. Então, tudo que a gente for fazendo lá na escrituração, para cada passo, débito e crédito, ele vai alimentar a nossa demonstração contábil aqui nesse momento, tá? Então, é isso que a gente tem que ficar atento a partir de agora. E aí, todos os nossos lançamentos, então, que foram feitos nesse exemplo, no exemplo 1, 2 e 3, gerou esses razonetes aqui. Então, eu separei por cores as situações, né? Então, a gente teve, num primeiro momento, a gente teve a constituição, né? A integralização de R$100, que foi a constituição da sociedade. Então, eu vou colocar aqui como número, tá? Então, eu vou colocar o número 1. Depois, agora eu perdi, né, porque foram... Depois a gente teve a compra de mercadorias no valor de R$30. Aqui é 2, não é 1 mais. Então, depois a gente teve a compra de mercadorias. Depois a gente teve a venda de mercadorias a prazo, que foi a de R$20. E depois a gente teve os empréstimos no valor de R$150. Então, você vai ver que para todo débito a gente vai ter um ou mais de um créditos. Então, a gente vai ter um ou mais de um débitos é igual a um ou mais de um créditos, tá?
Nesse exemplo, a gente fez com um lançamento simples de um débito e um crédito para você entender como que a gente começa da agora para frente. Bom, pessoal, então esses foram a nossa aula teórica sobre escrituração. Então, a gente vai agora para a nossa próxima parte de aula. Bons estudos e a gente se vê.